Saudações! Aqui quem fala é Avelino Morgante e no vídeo de hoje eu irei mostrar para vocês que o Bitcoin não é descentralizado. Não, muito pelo contrário. O Bitcoin é altamente centralizado e isso é um grande problema, certo? E eu darei 4 argumentos, 4 motivos de por que o Bitcoin é centralizado. Não vai ser só um, então acompanhe a gente até o final, que eu tenho certeza que se você pensa que o Bitcoin é descentralizado, até o final desse vídeo você vai mudar de ideia. O primeiro motivo é que o Bitcoin ele é um software e pessoas escrevem esse software. Quantas pessoas escrevem esse software? 25 pessoas hoje têm o poder de decisão sobre o código do Bitcoin. É verdade, o código do Bitcoin ele é aberto, porém apenas 25 pessoas cuidam desse software. Avelino, mas qualquer pessoa não pode submeter lá uma proposta de melhoria do Bitcoin? Sim, isso inclusive já aconteceu. Porém, quem tem a decisão final são essas 25 pessoas. E se a gente pensar, vamos colocar o cenário de que o Bitcoin se torne a moeda mundial. Você teria apenas 25 pessoas controlando o dinheiro do mundo. Isso é muito perigoso. Para você ter uma ideia, o Congresso americano tem em torno de 500 pessoas. E então, se um agente malicioso quisesse corromper o dólar ou quisesse corromper a política dos Estados Unidos, ele teria que corromper a maioria de 500 pessoas. Mas o Bitcoin não. Basta você corromper, inclusive basta você corromper uma dessas pessoas, porque ela já aprovaria o pull request lá, a submissão do Bitcoin, e já teria, digamos assim, esse poder de fazer alguma coisa. O que torna pior ainda, né? Então nós temos apenas 25 pessoas cuidando do projeto do Bitcoin. Ah, Avelino, mas uma pessoa pode ir lá submeter? Sim, e as pessoas submetem, porém não é aprovado. O Bitcoin ele tem uma alta resistência a essas mudanças. Inclusive, pessoas famosas como o Adam Back, que foi um cara que fez uma criptomoeda, digamos assim, um projeto de criptomoeda antes do Bitcoin, e ele é respeitadíssimo na comunidade de criptomoedas e cypherpunks. Ele já tentou aprovar projetos que não foram para frente, como nós vamos ver em vídeos futuros, como um projeto que ajudaria na questão da censura do Bitcoin. Você sabia que pode ter censura no Bitcoin? Mas isso aí é um assunto para outro vídeo. Inclusive o Adam Back então, já tentou aprovar projetos ali, e isso torna o Bitcoin altamente centralizado na mão dessas 25 pessoas. E às vezes eu fico me perguntando se a NSA, a CIA ou algum outro governo já conseguiu infiltrar pessoas ali dentro. Eu acredito que sim. Porque é isso que a agência de inteligência faz. Para vocês terem uma ideia, a Zcash, que era uma outra criptomoeda, o Snowden conseguiu se infiltrar nessa Zcash, nesse projeto, antes dessa criptomoeda ser lançada, e ele foi uma das 6 pessoas que assinou o bloco Gênesis, que assinou o início da Zcash, o Snowden, quando trabalhava para a NSA. Então, o que impede o Bitcoin da NSA ou de alguma agência do FBI ter infiltrado pessoas lá, e o que impede essas apenas 25 pessoas, ou pelo menos metade delas, vamos colocar 12 pessoas, 13 pessoas, de serem corrompidas por um agente externo? Então, fica aí o questionamento. Isso não acontece, por exemplo, com ouro, porque o ouro ele é o ativo imutável. Então, uma pessoa não pode alterar o ouro que você tem, certo? A pessoa não pode ir lá e mudar o código e teu ouro muda remotamente. E é isso que acontece com o Bitcoin. Essas pessoas têm o poder de mudar as regras, de mudar o seu Bitcoin. Então você pode comprar um Bitcoin hoje e ele não ter as mesmas características do que antes. Então isso é muito perigoso. O segundo ponto que eu gostaria de citar, que o Bitcoin é centralizado, na mineração. Aí você está vendo um gráfico das pools de mineração. O que seriam pools de mineração? Seriam como se fossem entidades que você junta diversos mineradores, digamos assim, associações de mineradores, né? Que, digamos assim, juntam todo o poder de processamento para poder aprovar os blocos ali do Bitcoin e fazer a mineração. E os mineradores que se associam a uma pool, eles emprestam seu poder de processamento e a pool aprova, consegue validar os blocos e assim aprovar as transações do Bitcoin. Qual que é o problema? O problema é que o minerador pequeno que está associado a uma Ant Pool, por exemplo, ou uma Via BTC, que é uma pool de mineração, ele não tem o poder de decisão sobre as políticas. Então ele vai ter que escolher se associar a uma pool ou não.
né? E a pool é que tem o poder de realmente censurar transações, aprovar tal bloco, escolher as taxas que ela quiser, as transações que ela quiser aprovar, enfim. E hoje nós temos aqui duas pools de mineração, com mais de 50% do hash rate ou do poder de processamento. E se nós juntarmos as 4 maiores, isso dá mais de 76% de poder de processamento. E aí, qual que é o problema disso? Quando a gente coloca isso por país, nós vemos aqui que os Estados Unidos e a China detêm quase 90% do poder de mineração. 90%. E a China já detém ali quase 51%. Então, qual que é o problema disso? Esses países poderiam colocar sanções nos mineradores para fazer com que eles rejeitem certas transações de um rival político, de um país, de um inimigo político, ou, enfim, dá para fazer muita coisa. Dá para censurar, dá para fazer gasto duplo se elas tiverem 51%, dá para escolher aprovar só certas transações e ficar rejeitando outras, dá para fazer um monte de coisa. Então, o Bitcoin ele também é altamente centralizado na mineração, né? Ele é centralizado no desenvolvimento e também na mineração, porque quem toma a decisão aqui são essas pools, elas que vão tomar a decisão de quais são as transações que vão ser aprovadas, do bloco, e, enfim, de diversas outras decisões da rede. Inclusive, nós já tivemos aqui casos de censura, né? O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros é um órgão que é do Tesouro dos Estados Unidos. Ele fez uma sanção para F2 Pool, que é um grande pool de mineração, para rejeitar, censurar transações. Isso você não viu errado, é para censurar transações de terroristas e outras coisas que eu nem vou falar o nome aqui porque no YouTube não gosta desses nomes, né? Mas você já deve imaginar aí do que é. Coisas ruins, é claro. Qual que é o problema disso? O problema disso é que os Estados Unidos, a qualquer momento, ele tem o poder de sancionar os pools de mineração e, ao fazer essa sanção dos pools de mineração, controlar quais transações vão ser aprovadas ou não. E ele pode, inclusive, bloquear fundos, né, de serem gastos de outros países ou de inimigos políticos, por exemplo, né? Então, isso pode ser feito sim, né? Então, é uma vulnerabilidade, eu acredito, né? Existem outras criptomoedas, por exemplo, a Monero, o Proof of Work da Monero, a dificuldade de minerar da Monero, ela é menor, e isso faz com que a mineração da Monero seja mais descentralizada, muito mais descentralizada do que com Bitcoin. Primeiro que, com Bitcoin você precisa ter um computador, um computador ou equipamentos de hardware de mineração muito potentes, senão você não consegue minerar. Com a Monero você já consegue minerar do seu computador, né? Então, nesse ponto, ela tem um algoritmo ali de mineração que faz com que esse processamento seja mais descentralizado. E falando em equipamentos de mineração, vamos ao terceiro ponto, onde o Bitcoin é altamente centralizado, né? Eu dei o exemplo aqui da Monero, eu brinco que até uma torradeira consegue minerar Monero. E eu considero isso bom, porque isso simula um pouco do ouro. O ouro, você pode ir aí na sua cidade, no rio, com uma bateia e com uma pá, você pode minerar ouro. Mas com o Bitcoin não. O Bitcoin, você precisa, digamos assim, de equipamentos grandes de hardware, né? Equipamentos potentes. As pessoas podem até contra-argumentar assim, mas eu vi um cara lá que tinha um pendrive e minerou e conseguiu minerar, assim, mas a probabilidade é muito pequena. Enquanto que se a gente comparar com ouro, a probabilidade é muito maior, porque você vai lá no rio e consegue minerar, né? E o seguinte, a empresa que fabrica os equipamentos de mineração, a Bitmain, ela detém 90% do market share, ou seja, do tamanho do mercado. 90% dos equipamentos de mineração são de uma empresa. Bizarro, né? Então é altamente centralizado também essa indústria, é altamente centralizado. Só tem uma empresa aí que fabrica 90% do hardware. E aí, uma coisa engraçada, né? Uma frase engraçada que falam que na corrida do ouro, quem ganhou mais dinheiro foram os que vendiam pás e picaretas, né? E no Bitcoin também não é
não é muito diferente, né? A Bitmain tem 90%, ela que vende as picaretas, né? É como se você tivesse só uma loja que vendesse os equipamentos de mineração. Enquanto que no ouro você tem diversas empresas no mundo que fabricam pás e equipamentos de mineração, digamos assim, né? E também a gente pode brincar que o Bitcoin também, os picaretas, né? No sentido figurado, os picaretas também ganham muito dinheiro, né? Hackers, né? Existe uma grande impunidade nesse sistema. Mas vamos agora ao quarto argumento de por que o Bitcoin é altamente centralizado. Essa centralização não acontece só no desenvolvimento, na mineração e nos equipamentos de hardware. Ela acontece também nos endereços. Eu trouxe aqui dados para vocês do BitInfoCharts, que tem vários dados a respeito do blockchain do Bitcoin. E tem dados alarmantes aqui. 60% de todos os bitcoins, 60% de todos os bitcoins estão na mão de 0.03, isso mesmo que você ouviu, 0.03 endereços, né? Então você tem 0.03% de entidades que controlam 60% de todos os bitcoins. E 82% está na mão de 0,25%. Então, 0,25% controla 82,42% de todos os bitcoins. Então, o Bitcoin está altamente centralizado na mão de poucas pessoas. E isso vai ser um problema quando eu mostrar para vocês, quando eu fizer o vídeo sobre computação quântica. Porque eu tenho uma teoria de que o Bitcoin vai mudar em um determinado momento para Proof of Stake, para um outro sistema de consenso, que não é esse de mineração hoje. E eu acho que o Bitcoin vai ter que mudar para esse sistema de Proof of Stake. E isso vai ser um grande problema, porque você tem uma centralização muito grande. O Proof of Stake, para quem não sabe, é como se fosse uma empresa. Quem tem mais capital, quem tem mais ações, tem direito de voto, né? E hoje, esse direito de voto no Bitcoin, se ele fosse Proof of Stake, estaria na mão de 0,25% dos endereços. E então, é altamente centralizado, né? 25 pessoas controlam o código, 90% de todo o hardware de mineração é apenas uma empresa que faz, 77% de toda a mineração é controlada por 4 entidades, né? E 2 países, a China e os Estados Unidos, controlam 90% da mineração. A China já está muito perto de 48%, e nós temos aí 82% de endereços de bitcoins, 82% de todos os bitcoins está na mão de 0,25% de carteiras, né? Então eu acho que isso acaba com o argumento de que o Bitcoin é descentralizado. Não, o Bitcoin não é descentralizado. Eu não estou longe de defender a Monero, eu não tenho Monero, mas eu olho para muito mais, eu acho que era muito mais porque o Bitcoin poderia ser ou deveria ser a Monero. E outros tipos de criptomoeda também. Eu tenho várias críticas a Monero e a outras criptomoedas, mas como essa série é sobre Bitcoin, eu estou comparando com a Monero. Então, eu acho que o Bitcoin ele é altamente centralizado, né? E eu tenho uma teoria da conspiração de que o governo já controla, em parte, o Bitcoin, né? Eu acredito que pode ter desenvolvedores lá que são da NSA ou estão trabalhando para alguma agência tipo a CIA. Nós já vimos aqui, mostrei a notícia para vocês de que o Departamento do Tesouro americano já tentou fazer censura na rede Bitcoin e conseguiu. Então isso prova que eles já tentaram, então eles podem, se eles quiserem, partir com mais força, digamos assim, sobre essa questão da mineração. Pode forçar outros países, inclusive, a aderir a essas sanções. Vimos aí que a empresa também é tudo centralizado. Então, assim, isso é terrível. Isso é terrível. Não é nada do que as pessoas... Quando você começa a estudar essas narrativas, não é nada do que te vendem, né? O Bitcoin não é nada do que te vendem. E se você quiser vender os seus Bitcoins, vai ter aí o link da uvp.com.br. Eles são uma escola de investimentos e negócios. Então você pode entrar em contato com eles, eles vão te ensinar a investir, e eles também têm parcerias com corretoras, e você pode ir lá e vender o seu Bitcoin, né? A UVP é o único curso de investimentos que existe no Brasil que devolve 100% do seu dinheiro se você não ficar satisfeito. Então, pessoal, por esse vídeo é isso.
E eu vou deixar uma meta de likes aí de 1000 likes para que eu possa continuar fazendo vídeos todos os dias. Olha, esse aqui é o 11º vídeo do Desafio Abraham e eu estou fazendo 11 vídeos seguidos, né? O canal estava um pouco parado, então se vocês deixarem o like aí vai fortalecer bastante e eu vou até me animar de talvez trazer 2 vídeos, né? 2 vídeos por dia, mas isso eu preciso do like de vocês. Então deixa o like aí e até o próximo vídeo.